Olá pessoal, estamos começando mais um RoyConCast, o podcast da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. E hoje o tema será inteligência artificial, acertei? Maturidade digital. Ou maturidade digital. Mercado digital, maturidade digital, inteligência artificial, é tudo digital. Vamos resumir, né? Legal. Negócios e como que você pode usar isso a favor. Seria Exatamente. Isso. Ó, nosso é o Rodrigo Neves, Rodrigo, fundador e CEO da Vitamina Web e presidente da Anamid, né, Rodrigo? Exatamente. E fundador da Anamid também. Fundador também, fundador também. Olha que legal. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico lisonjeado pelo convite, né? Bom, eu vou contar um pouquinho, brevemente, a história aí, para vocês entenderem até por que Vitamina Web, né? O nome, às vezes o pessoal me vê assim. Uma vez eu fui participar de um podcast, uma história engraçada. Cheguei no podcast e o entrevistador, né? Ele não sabia quem que, assim, não tinha lido minha bio, né? Eu fui convidado, né? Na época que você faz assessoria de imprensa, ele te coloca um monte de lugar, né? E o cara chegou e falou assim: e aí, como é que é legal? Como é que é você ter um site de suplementos? Né? Nossa! Coisa que eu tava fortinho, né? Vitamina. Aí o cara falou assim: não, cara, não é o site de suplementos, né? Vamos mudar aqui o contexto. Gente, Vitamina Web foi porque é o seguinte: lá atrás, eu tive um sócio também chamado Rodrigo, bem no começo da Vitamina Web. Né? E o Rodrigo, ele tinha mais uma pegada de design, né? Criação, e eu era mais pegada de tecnologia e desenvolvimento. E a gente sentou um dia em casa, morava com meus pais ainda, isso há 20 anos atrás. E a gente conversando sobre o nome da empresa, e aí vinha uns nomes muito ruins, né? Tipo... É igual decidir nome de banda? R2 Web, sabe? 2R Digital, sei lá. Tudo com 2, por causa do 2R, né? 2 Rodrigos, né? Conversa vai, conversa vem. A gente não conseguia pegar o nome um pouco mais para criatividade, o outro muito para tecnologia, e não juntava os dois. Minha mãe chegou com 2 vitaminas na mesa. Aí ele falou assim, Vitamina Web, a gente mistura a criatividade e a tecnologia e potencializa os negócios digitais. Eu falei assim, nossa, cara, que nome ruim, pô. Mas, né, criativo ele como ele era, né, ele foi pra mesa de trabalho, criou o conceito todo, e quando você... Aí é a máxima do marketing digital, vender mais, né? Quando você realmente tem um conceito, uma defesa sobre a marca, né? Um propósito, né? As coisas fazem sentido. Então a Vitamina Web, ela completou agora em julho 20 anos de mercado. Passei por todos os movimentos do digital. A Vitamina Web, ela chegou a ser uma agência digital e hoje nós somos uma produtora de tecnologia, uma fábrica de software digital. A gente fez uma transformação, uma pivotagem ao longo desse processo, graças à participação, né, em entidades de mercado. Né? Eu participei muito ativamente de entidades de mercado que elas fizeram, deram a possibilidade, né, de eu conhecer um pouco mais sobre o mercado, entender como podia me posicionar. E eu tive a oportunidade também de fundar uma entidade, né, junto com outras pessoas, chamada Anamid, que é a Associação Nacional do Mercado Digital. E eu já fui presidente, diretor em outras entidades também, mas a Anamid é um desafio completamente diferente, a gente começou lá do zero. Hoje nós estamos com quase 400 membros associados nível Brasil. Ela está completando 2 anos no dia 15 de setembro de 2024. E é uma grande, assim... felicidade de trabalhar para o mercado. Eu acho que quando eu recebi muito do mercado e muito de amigos, networking, né? Eu acho que quando você joga para o universo, você também recebe. E participar de uma entidade foi isso, entendeu? Então, contando um pouco aí da história aí. Tá bom? Legal, Rodrigo. E assim, você sempre foi envolvido com o ecossistema digital, né? Melhor dizendo, sempre ativamente participando de palestras. Sim, né? Sempre envolvido. Eu comecei minha carreira, na verdade, como numa empresa de telecomunicações. Então, a gente foi uma das primeiras empresas no Brasil, né, que passou fibra ótica, fornecia internet, VoIP, data center. Foi daí que eu tive meu contato com tecnologia. Legal. Essa empresa eu entrei como estagiário e saí como sócio-diretor. Né? E daí, nesse tempo, eu acabei fundando a Vitamina Web, saí da telecomunicações e vim para o digital. Já faz 20 anos que eu trabalho com isso. Então, assim, sempre estive envolvido. E sempre gostei de fazer relacionamento, network, né? E chegou o momento, por que eu comecei a dar palestra, ajudar e participar mais do mercado? Foi quando a gente começa a perceber que a gente virou pato, né? Sabe? A gente não tá fazendo as coisas muito direito, né? A gente não tem referência, a gente quer aprender mais, mas da onde a gente vai buscar isso? Então, eu fui buscar informações no mercado, me filiei a algumas entidades e isso me ajudou muito, né? Se poupou muito tempo da minha vida, entendeu?
E por isso que hoje em dia eu também trabalho em prol do mercado, porque eu acho que isso é importante para outras pessoas. E também porque se a gente não trabalha a cultura no mercado, ajudando as pessoas, promovendo um ambiente de competitividade melhor, entendeu? O que vai ser o nosso futuro? Né? Já é difícil você vender para um cliente que quer comprar certo e tem concorrente vendendo completamente errado, com precificação errada, né? Ofertando o serviço de forma errada, prometendo resultado que ele não vai entregar e você acaba perdendo, né, o cliente por conta disso. Depois ele vem sofrido, já não tem mais verba, já não tem mais saco contigo, né? E daí é você que sofre para poder conseguir resolver a cagada do outro, né? Então, assim, um trabalho que nós temos com o mercado é fazer isso, né? Fazer com que o mercado seja melhor, né? Porque senão, cara, que graça tem, né? O próprio podcast aqui, o do Roy, a gente montou por causa disso. Porque a gente sentia duas deficiências, né? Deficiência em quem a gente atende. Então, por exemplo, você tem... Pô, você tá lidando com um diretor de uma indústria ou um gestor de marketing, seja lá o que for. Ele não tem a profundidade de conhecimento em performance, e-commerce, por aí vai. Às vezes ele pode até ter, só que eu prefiro muito mais conversar quando a gente eleva a barra, porque aí a gente consegue ir para um outro nível dentro da operação do cliente, né? Não fica aquele embate de ego, né? Então a gente montou realmente o podcast para isso. Pô, vamos educar o mercado, porque tem cliente. Pô, a gente compartilha o que a gente grava aqui com o cliente. Então, para elevar o conhecimento dele. E também tem outro viés também, que é para contratação de pessoas. Pô, quando você vai para a parte de performance, de e-commerce, por aí vai, você tem até escolas, só que é difícil às vezes as pessoas encontrarem essas escolas de e-commerce, né? Então, é uma forma das pessoas consumirem um conteúdo gratuito. E completamente relevante, né? Exato. A gente, falando nesse cenário de sobre educar, eu sempre gostei de ensinar. Né? Então, assim, já fui professor de algumas escolas, hoje eu não tenho mais tempo, mas já fui professor. Sempre gostei de ensinar. E eu acho que assim, isso faz bem, porque quando você ensina, você aprende demais, entendeu? E nessa trajetória de 20 anos de mercado, eu acabei escrevendo um livro, que eu sempre tive um desejo, que é O Caminho da Maturidade Digital. E é um pouco no que você falou. Eu acho que a educação, né, trazer para o cliente, para o mercado, né, saber como ele evoluir, sabe? Como ele tem que construir a sua jornada de transformação digital de forma coerente, né? É um papel que todos nós, como empresários desse segmento, temos, né? Guiá-lo de forma correta. Quando o cliente ele vem com uma necessidade, a gente fala assim, cara, opa, você ainda não precisa disso. Você ainda está nesse estágio aqui. Né? Primeiro vamos arrumar a casa, vamos arrumar algumas coisinhas aqui, para depois a gente conseguir avançar para cá, né? E eu, às vezes, né, eu até brinco que às vezes eu não quero vender, sabe? O cliente chega para mim e não querendo vender, eu vendo, porque eu falo assim, cara, você não precisa de um projeto desse tamanho. Você não precisa de um... Cara, você não precisa de um aplicativo. Você quer um aplicativo, mas você não precisa de um aplicativo. Você precisa, talvez, de um site, primeiro. O site deu certo... Aí você pode, talvez, ir para um aplicativo. Cara, você não está preparando ir para uma internet, porque não é apenas criar um e-commerce. Em toda uma sistemática de back-office por trás, né? Integrações, logística, picking e N coisas, né? Sistema RP, emissão de nota fiscal. Tem muita coisa para você resolver. Não é apenas criar uma loja na internet, entendeu? Você pode experimentar? Pode. Fazendo uma loja simples? Pode. Mas em um curto período de tempo você pode não ter o ROI devido por conta de que você não tem verba para investimento em marketing, né? E tudo mais. Hoje, o Felipe, se você pegar o digital, eu fiz um mapeamento de serviços. Uma empresa, para falar que ela faz 360 no digital, tudo que o digital oferece, ela tem que ter um cardápio de serviços de mais ou menos 100 diferentes. Desde desenvolvimento de site até tráfego pago, SEO, inbound marketing, por aí vai. Tem quase 100 serviços diferentes para você contratar, entendeu? Então tem muita coisa para as empresas elas evoluírem, né? E normalmente o cliente chega viciado, né? Por quê? Por conta dos gurus. Por conta dos Reels, né? Da comunicação que chega nas redes sociais hoje em dia, né? Falando que isso é o que funciona, né? E nem sempre é o que funciona, entendeu? Exato. Até a gente abriu mão de vários tipos de serviço, porque eu sempre enxergo assim também. Dá para você chegar num alto grau de excelência desde que você treine bem o seu time. Tipo, é um dos pilares da Ciclo, né? A gente tem um do valor lá que é ser especialista. E a gente trouxe pra dentro assim e falou assim, cara, a gente é especialista nessa vertical, por exemplo, de SEO? Putz, não somos. Tipo, SEO
ficou muito mais complexo. A gente precisa abranger muito mais outras coisas. Então, tira. O que a gente é bom? Os clientes estão dando nota alta em NPS nisso. Então, continua com isso. Que igual você comentou, você entra dentro de digital, a gente tem 300 coisas hoje para fazer. Eu como empresário também, né, quando eu pivotei de agência para ser uma produtora de tecnologia, eu fui justamente por isso. Né, a gente fazia tudo digital na época, mas, cara, não era uma coisa que me orgulhava, entendeu? Fazia, entregava, mas não dava aquele orgulho, porque eu acho que não era o melhor resultado possível que eu poderia dar. Né? Porque o digital é muito amplo, entendeu? Então a gente resolveu limitar os serviços, a atuação nossa, e, cara, foi um sucesso. Vira e mexe, ano, né? Você quer inventar... Você quer inventar um novo serviço, aumentar seu portfólio. E a gente faz isso. Às vezes a gente aumenta o portfólio, testa algum serviço, algum dá certo, outro a gente acaba retirando. E vamos seguindo a vida, né? Sim. O que eu reparei muito ao longo dessa jornada, né, Flávio, é a diferença da aplicação de uma estratégia dependendo do modelo de negócio. A gente foi percebendo isso na prática. Que sentido que eu digo isso, né? Talvez a gente vai entrar um pouco nessa questão que você falou de um conteúdo muito genérico, de guru, por exemplo, que é um copia e cola, né? Nem tudo funciona da mesma forma para todo mundo. Então, o que no nosso caso nós começamos a ver? Digital, na nossa opinião, funciona para todas as empresas, para tudo. Só que o jeito de fazer muda um pouco de um para o outro. Você pega um e-commerce, por exemplo, que é onde a gente atua, a gente tem negócios com giros de venda muito rápido. O atrito ele é menor, porque às vezes você está vendendo para o consumidor final, ticket médio de 100, 150, 200. Você tem outros desafios, né? Só que você tem giro. Em contrapartida, né, Flávio, quando nós não atuávamos só com e-commerce, eu também tinha na outra ponta um cliente B2B que vendia um cloud de 15 mil reais por mês. É um produto, né? Só que com uma outra dinâmica. B2B, tem que vender para um diretor de tecnologia, o ciclo de venda é maior, não é uma venda transacional, vai ir para o comercial. Então, no nosso caso, a gente entendeu o quê? Digital funciona para todos, só que o jeito de fazer diferente, vai ser aplicado de uma forma para um e para outro. Igual o infoproduto. Tem gente que faz muito bem produto digital, curso, treinamento, e tem método para rodar aquilo. Aí, no nosso caso, como que a gente acabou chegando, né, no foco no e-commerce? Porque a gente primeiro olhou o NPS, então vamos olhar de forma mais verticalizada, né? Assim, pegar a base de clientes, a gente viu, poxa, o e-commerce, quando a gente faz marketing, está dando nota maior. E a renovação estava maior. Então a gente falou, então a gente está fazendo bem isso aqui. Então vamos focar nesse ponto. E um outro ponto, aí eu queria a sua opinião disso, né, Rodrigo? Você também atua, né, com projetos digitais para vários segmentos. Na minha visão, o ecossistema digital para o comércio eletrônico, eu acho ele muito evoluído. Porque tem solução para tudo, né? Você tem solução de meio de pagamento, agências com X especialidades, plataformas de e-commerce de Y especialidades, CRM, tem um monte de coisa. Assim, é um círculozinho mais desenhadinho. Eu vou falar assim, parece que eu sinto também um pouco, né? Na mídia, inclusive nós temos o comitê de e-commerce também. As empresas que trabalham com e-commerce, elas têm um mundo à parte, entendeu? Assim, quando eu falo mundo à parte, elas estão no digital todo, mas a forma como o nível de especialização que você tem que ter para lidar com transações financeiras é diferente de você lançar um infoproduto, que também tem venda, que é diferente de você fazer um trabalho de uma empresa B2B, que é diferente do institucional, é diferente. Sim. O e-commerce ele tem um ecossistema próprio dele. Vamos falar assim, existe o digital, exato. Existe o e-commerce aqui, um ecossistema. E tem vários outros ecossistemas menores. Assim. O e-commerce é muito grande. Né? E ele cresceu demais no Brasil. Né? E hoje realmente tem solução para tudo. Né? Tem SaaS para tudo. Eu acho que o grande desafio do empreendedor de e-commerce é saber quem que não é sócio dele. Hoje. Exatamente. Porque hoje, quando você vai fazer um e-commerce, a plataforma é seu sócio,
né? O marketplace é seu sócio, o gateway de pagamento é seu sócio, o frete de logística é seu sócio, e mais outras ferramentazinhas que cobram lá R$1, 50 centavos, 20, um percentual lá. O cara que valida lá se o cara é honesto ou não, você pode vender ou não, esqueci o... Antifraude, né? O antifraude, exatamente. O antifraude também é seu sócio. Então, assim, você vai pegando o markup do cliente como um todo, né? Ele é sócio de todo mundo e todo mundo recebe. Ele é o único sócio que às vezes não recebe, né? Porque todo mundo recebe, entendeu? Então, eu acho que é uma grande dificuldade que eu vejo hoje no comércio eletrônico brasileiro. Esses modelos SaaS, eles são legais, só que eles são predadores em muitos casos, entendeu? Porque eles ok, só que eu acho que existem alguns percentuais, valores muito agressivos. Assim, para o lojista, entendeu? A gente sente isso quando a gente avalia qual que é o modelo de negócio do cliente, né, Flávio? E também, por exemplo, eu acredito que está tendo uma mudança para diminuir isso. Por conta da quantidade de concorrência de empresas de tecnologia. Concorrência e lojas quebrando, né? Parando, né? Fechando suas operações. Porque para as ferramentas, né? Plataformas, ferramentas como tudo, é muito ruim. Parou. Se a loja quebrou por qualquer motivo, parou de ter a transacionar. Né? Tanto que assim, Rodrigo, os amigos que a gente também tem aí no mercado que estão lá nas plataformas, né? Eles sempre comentam com a gente assim, houve uma época que o foco da plataforma era lançar loja. Sai prospectando empresa para a gente lançar a loja online dessas empresas. Hoje está mudando com o seguinte, não adianta a gente ter 1 milhão de lojas criadas, sendo que só 5% fatura de verdade. E aí, qual que é o movimento que a gente vem reparando em algumas, tá? O foco está no GMV. Muitas começaram com setup, mensalidade, agora elas estão focando em tentar fornecer o ecossistema delas e o ganho no giro de venda mesmo. Eu acho que você chegou também... O mercado ele tá um pouquinho assim até... Em vários sentidos predador também. Voltando a esse ponto. Eu vejo algumas plataformas... Não vou citar nomes aqui até para não comprometer ninguém, nem o podcast. Mas tem algumas plataformas que elas estão pulando a cadeia. Tem plataforma que está oferecendo serviço de agência. Só que ela... Lá atrás, ela credenciou muita agência. Tem agência que, inclusive, pagou, né? Para poder fazer parte do ecossistema. Sim. E hoje, ela chega para o cliente, não, contrata comigo que eu já faço agência para você. Tem plataforma SaaS fazendo isso. E eu acho muito ruim isso para o mercado, entendeu? Por que estão fazendo isso? Por causa da alta competitividade, por causa da concorrência, por causa do volume de plataformas, inclusive gringas vindo para o Brasil. Um diferencial, né, no final das contas. Oi? Ela está tentando desenvolver algum diferencial. Isso, mas acaba punindo, né, as parcerias, né? Mas tudo bem, é modelos, né? E não é algo que eu falo assim, errado. Não é errado, né? Mas, né, eu não iria para esse caminho. O ponto que eu vejo que também tem ajudado a melhorar os preços é o uso das novas tecnologias emergentes, como, por exemplo, a inteligência artificial. Entendeu? A IA está possibilitando, né, não apenas no segmento de e-commerce, mas em todos os segmentos, que você tenha um ganho de produtividade absurdo. Né? E queira ou não, em empresas de prestação de serviços, empresas de tecnologia, SaaS, o nosso gasto é pessoas, né? É tempo, né? O custo hora. Custo hora isso é um dos maiores gastos que nós temos, né? Lógico, além disso, toda a infraestrutura tecnológica que a gente precisa dos clouds para poder suportar a operação. Mas, fora isso, né? Vamos falar assim, se a gente pegasse lá o centro de custo, né, de despesas dessas empresas, né? Os dois grandes números ali é o quê? Recursos humanos, né? E cloud, né? Fornecedor cloud. É isso, né? Então, com a questão dos recursos humanos, ela está resolvendo muito com a IA, né? Criando, às vezes, relatórios, coisas, modelos de análise e outras sistemáticas que eram feitas por seres humanos, estão sendo feitos por seres humanos, mas menos seres humanos, né, que estão potencializando o seu tempo utilizando a IA a seu favor. Principalmente a etapa processual de fazer isso, né? Que, por exemplo,
o que a gente está estruturando é a utilização, eu sei que a gente vai entrar mais para frente, né? Mas a utilização de agentes de IA, por exemplo, com o Crew AI, N8 também, tipo, são outras plataformas para você conseguir desenvolver isso numa mecânica mais sistêmica, né? De processo. Então, por exemplo, pô, que processo está ineficiente de fazer aqui na Ciclo, que a gente precisa toda hora... essa vírgula ser feita por uma pessoa, tem a necessidade de ser feita por uma pessoa? A gente pode colocar... Quando você investe em tecnologia e automação, né? Hoje nós temos duas coisas, eu acho que muito latentes, né? E eu implementei algumas coisas disso na minha empresa. Legal. Existem algumas plataformas de automação muito bacanas. Essas plataformas de automação, como é que eu posso... Resumindo assim, é uma plataforma, por exemplo, o N8N. Nós somos especialistas em N8N. Vocês conhecem N8N? Aham. Conhece? Eu não. O Felipe não tá tão aprofundado. Mas pode trazer o N8N é uma plataforma de automação, né? Ela é open source, tem versão também paga, né? Com mais recursos. Só que basicamente é uma plataforma de você fazer integração entre sistemas e automatizar as coisas. Então, por exemplo, se você tem aqui lá o seu Google Contatos, o seu Gmail, você tem o seu Facebook, você tem o seu Instagram, você tem o seu LinkedIn, você tem lá um banco de dados, uma planilha, um sistema legado que tem API e tal... Você tem APIs, enfim, você tem sistemas. De alguma maneira, esses sistemas tem como se integrar, ou com planilha, não importa, entendeu? E você consegue, com essa ferramenta gráfica, né, e com um pouco de conhecimento, que você tem que ter um pouco de conhecimento com relação à tecnologia e desenvolvimento, você consegue por ali conectar as coisas, criar regras de negócio e as coisas funcionam. Do nada. Que legal. Assim. É como se fosse como que é o nome daquela que a gente usava muito tempo atrás? Era o Zapier. Acho que é mais avançado. É nessa linha ou uma... Eu acho que assim, é nessa linha, só que assim, ela tem uma comunidade robusta, né? Então assim, ela tem muito mais possibilidades, entendeu? Ela é uma plataforma open source. Ela é open source, mas ela também tem a versão premium que você pode pagar. A Crew AI que é concorrente, não sei se é concorrente da N8N, mas é um brasileiro que desenvolveu a tecnologia. Então, a Crew AI não, acho que não chega a ser concorrente, ela é complementar ali. Mas, por exemplo, assim, você consegue... Vou dar um exemplo. Você consegue uma ferramenta dessa... Eu vou falar uma coisa que eu usei com inteligência artificial. Nós criamos uma API, porque você pode criar por essa ferramenta APIs. Você cria um endpoint, uma APIzinha lá. E daí, o que eu fiz? Você manda uma requisição com toda a segurança. Né? Essa ferramenta, ela conecta num banco de dados, pega uma informação num banco de dados. Né? E assim, eu fiz isso assim, tá? 20 minutos, meia hora, beleza? Conecta no banco de dados, traz a informação, aí eu vou lá no OpenAI, no ChatGPT, mando ele processar uma informação, ele me dá um retorno, com base no retorno que ele dá, que é um JSONzinho bonitinho, eu mando ele responder por e-mail um texto todo organizado. Entendeu? Eu fiz em meia hora isso. Se for pedir para um dev fazer isso antes, em qualquer uma dessas plataformas, quanto tempo não levaria? Então, a implantação de ferramentas como essa, que você usa automação e a IA junto, que poupa seu tempo na vida, entendeu? Imagina eu ter que falar assim, viu? Você tem que contratar uma empresa para explicar isso para ela vai ter que fazer uma programação que conectaria no banco de dados. Teria que fazer uma programação para tudo, né? Tudo tem uma linha de código. Hoje tem plataformas que você conecta as coisas e elas funcionam, entendeu? Legal. Então, tem também low os modelos low code, no code, né? Para determinadas funções, eles funcionam muito bem. Mas o ponto principal, eu acho que é isso. A tecnologia, ela está evoluindo de tal maneira, né, que vai baratear as coisas. Não tem como, né? Não tem como. Só que sempre vai precisar de um programador, ainda bem. Eu até visualizo da seguinte forma, Rodrigo. Tem a questão, sim, da galera de desenvolvimento que, sempre vai ter demanda nova, né, para atuar. E pilotar essas coisas vai ser uma oportunidade também, né, para os profissionais. Pega eu acho que assim, o pessoal fala assim, agora brincadeiras à parte, o pessoal fala assim, daqui a um tempo não tem mais ter que ter desenvolvedor. Cara, assim, tem que ter. Mas a questão que é igual antigamente. Antigamente você programava em COBOL, linguagem de baixo nível, né? E outros tipos de linguagem. Hoje você programa em linguagem de um nível muito mais avançado, entendeu? E daqui uns 5 anos, 3 anos, 2 anos, a gente não sabe quando, nós não vamos programar talvez nessas linguagens que nós utilizamos hoje. Vai ser de outra maneira que a gente vai programar. Só que você vai ter que ter pessoas que consigam ter criatividade e lógica de programação. Ah, Rodrigo, mas tem tanta coisa pronta, né? Por que a gente ainda vai
pagar para fazer as coisas, porque senão você vai ser somente mais um na fila do pão. Desculpa. Sim. Né? Você tem o e-commerce na plataforma A. O seu concorrente tem o mesmo e-commerce na plataforma A. Qual que é a diferenciação que você tem? Os dois estão na plataforma A. É preço. Sim. É preço, é branding, né? É a qualidade do produto. É isso que você tem diferente. Exato. Se não for isso, entendeu? Tecnologicamente você tem a mesma coisa. Agora, se você tem uma plataforma superior, se você conseguiu... Essa plataforma te possibilita personalização e você investiu em programação para personalizar essa plataforma, né? Aí você tem uma vantagem competitiva aqui. Entendeu? E eu acho que é isso, sabe? Assim, tem gente que não vai ter como, né? E precisa fazer a sua transformação digital, precisa começar e vai ir para um caminho mais básico e vai usar uma coisa pré-pronta. Eu acho que isso é o caminho, sim. Mas chega um momento que você tem que ir para um outro passo. Quando você fala de modelo de maturidade digital, eu criei, nesse meu livro, eu explico 4 estágios. Tem um estágio que é o iniciante, tem um estágio que é o engajado, tem um estágio que é o otimizador e tem um estágio que é inovador. O estágio iniciante somos todos, né? Todo mundo inicia o negócio. Quando você contratei meu e-commerce numa plataforma starter, né? Aquelas plataformas de início, bem basiquinha. Chega um momento que comecei a vender, né? Comecei a atender as minhas necessidades. Vou começar a investir um pouco mais, tem que abrir meus horizontes. Você já está num momento engajado aqui, né? Você já entende, você já entende que no engajado que você já precisa de outras coisas. Já começa a virar descobertas. Sabe, você parou. Chegou até onde você dava sozinho, às vezes. Entendeu? O engajado é onde começa a entrar todas as empresas prestando algum serviço para poder conseguir fazer com que o cara evolua. Né? O que ele vai fazer aqui? Aí o cara vai contratar empresa de marketing, empresa de tecnologia, novas plataformas, um CRM. Né? E vai começar a implementar essas coisas, né? E daí ele vai implementando, né? Vai implementando. Até que chegou um momento, né, que ele tem lá, nesse fase 2, eles ficam muito tempo nessa fase 2. Né? Nessa fase 2, chegou um momento que você já tem, vamos falar assim, o seu ecossistema interno de soluções para você, para o digital, né, integrado com as suas soluções internas, ele está pronto, esse parque. Está pronto. Só que você para de novo no tempo porque você não está tendo mais, você não evolui mais. O que você tem que fazer? Otimizar. Aí entra uma parte que é o quê? Você começar a analisar mais dados, começar a otimizar recurso. Às vezes a plataforma que você precisa tem que investir um pouco mais, porque ela não tem todos os recursos necessários, tem que trocar de plataforma. Às vezes você tem que mexer com equipe, né? Você tem que otimizar. Ou com pessoas, processos, com IA, com automação, com um monte de outras coisas, tem que otimizar. Aí vai na otimização. Você vai ficar um tempo aqui. Depois você vai para a inovação. Inovação, em todos os modelos de maturidade que vocês forem ver que existem no mundo, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil, quando você está no último estágio de inovação, é onde a empresa já está no supra-sumo da coisa. Onde, para ela, o que é importante? A experiência do cliente. 100%. É isso que diferencia a experiência do cliente. Entendeu? E como é que ele consegue fazer isso? Diferenciar a experiência do cliente? É com análise de dados. Entendeu? Somente com ter uma capacidade muito forte de análise de dados é que você consegue fazer, transmitir para o cliente uma experiência diferente, melhor. Entendeu? Então, tem os estágios. As pessoas têm que evoluir, entendeu? E esse... deixa eu só incrementar isso que o Rodrigo trouxe. E eu concordo, porque a análise de dados, vamos ver se eu interpretei na mesma linha que você, é um dos valores percebidos pelo cliente que ele mais cobra. Entende? Assim, vou dar um exemplo do que eu vejo muito e discuto com o Flávio. A gente tem bastante no mercado também, há um bom tempo, os dados expostos, né? Então, vou dar um exemplo para você. Olha, eu tenho uma solução aqui legal para você tomar decisão. Geralmente é um dashboard, certo? Eu percebo que alguns clientes, algumas empresas, eles não querem só aquele dado exposto. Ele quer a opinião do Rodrigo, que está atendendo ele. Legal, eu tô vendo aqui que o ROI tá bom ou não, tô crescendo aqui, tô crescendo ali. O dado tá exposto. Ele quer opinião, mas não quer pagar, né? O que... Exato. Mas eu me refiro assim... Às vezes aceita. Eu me refiro assim. Ele quer uma... E eu vejo que tecnologia vai entrar para ajudar nisso também. Eu vejo que ele quer a interpretação e um ponto de vista, né? E uma sugestão. Hoje a gente implementou para alguns clientes exatamente isso, na interpretação de dados, com base na IA. Então a gente pega dados históricos, dados atuais, né? Perfeito. E uma base de conhecimento do cliente, né? E com essas informações a gente manda a IA trazer insights
gera relatório com insights um pouco mais otimizados, né? E destacando os pontos mais relevantes para ele dar uma olhada, entendeu? Legal. Então, assim, só que eu vou falar uma coisa para vocês, assim, ó. A gente, quando vai oferecer um serviço de tecnologia e tal, e uma sustentação de um projeto, eu tenho alguns planos de trabalho, né? E tem um plano, que é o último plano, que se o cara quiser, mensalmente ele tem uma reunião de 2 horas com um especialista que antes da reunião não vai chegar assim de peito aberto. Antes da reunião ele vai pegar os insumos todos, vai analisar, vai vir para a reunião preparada, uma reunião de 2 horas para discutir e debater. Me diz se alguém quer pagar por isso. Entendeu? Agora eu vou falar outra coisa também. Não é que ninguém quer pagar, tá? Grandes empresas, grandes marcas. Sim. Né? Que Valorizam, fazem e fazem até internamente. Né? E te trazem, às vezes, até, analisei aqui, tem que fazer tal coisa. Mas a grande maioria não, desculpa, a grande maioria não faz isso. Entendeu? E não quer pagar por isso. Só que assim, aqueles R$1.000, 2.000, 5.000, 10.000 às vezes, depende do porte do cliente e volume de trabalho que você vai ter que ter, quanto você não traria de retorno pro cara? Né, por realmente você trazer um insight importante, uma análise importante de um dado, entendeu? E às vezes não é na primeira reunião, você analisa, entende do negócio do cara, porque você virou um funcionário do cara, não queira ou não, né? Você tem que aprender também com o negócio. Não é no primeiro mês que vai vir uma ideia milagrosa, né? Talvez com 3, 4 meses, 5 meses de trabalho, de análise de relatório, você começa a perceber algum tipo de comportamento, entendeu? E isso aí vai trazer insights pro negócio, entendeu? Então, a análise de dados ela tem que estar em todos os estágios. Desde o iniciante, o cara tem que olhar dados. Só que aqui, às vezes, no iniciante, o cara não sabe nem que dado olhar. No engajado, ele começa a perceber que ele precisa ver tal informação. Aqui, no otimizador, ele já sabe que tem que otimizar algumas coisas e assim, já começa a ter uma propriedade, um domínio melhor do seu dado, né? Onde no estágio inovador, por ter esse domínio e saber o dado que ele tem, né, ele consegue tomar ações inovadoras, que vão proporcionar o quê? Experiência do cliente. Experiência do cliente, né, segundo, né, um pensador agora que me fugiu o nome bem agora que eu ia falar, é o último, né, é o último elemento nosso no campo de batalha. É a experiência do cliente. Então, se quem proporciona a melhor experiência, acaba levando o cliente, né? Legal. Perfeito. Da dúvida que eu tinha até para quem tá escutando a gente como que ele identifica em qual estágio que ele tá, né? Se ele tá em inovador, engajado. A gente tem um site gratuito, esse teste chama Journey, JURNLY.digital. Journey.digital. Lá tem medir maturidade digital, você pode ir lá e ter um processo lá e ele vai falar em qual estágio você está. Legal. Entendeu? Ali é umas perguntas simples, né? E dá uma visão, vamos falar assim, inicialmente básica, né? Mas já dá um norte. E para cada pergunta que você respondeu, essa plataforma, que ela usa uma base de conhecimento, usa uma inteligência artificial, usa tudo isso, ela vai te falar assim, para esse plano de ação você tem que fazer isso e são esses KPIs que você tem que medir. Para esse plano de ação você tem que fazer isso, são esses KPIs que você tem que medir. E todas as respostas são personalizadas para cada um, por conta da IA, entendeu? Legal. Então, assim, é uma forma de conseguir entender o seu índice de maturidade digital. Mas tem várias empresas, né, que fazem isso. Mas, normalmente, quem que faz projeto de maturidade digital e isso aí? São as grandes consultorias para as grandes empresas, né? Essa Journey é uma iniciativa que eu fiz com base no livro que eu escrevi com essa metodologia, que eu transformei a metodologia em plataforma, para tentar popularizar, né, e que as pessoas tenham, democratizar também esse acesso a esse tipo de informação, entendeu? Legal. E por exemplo, nessas etapas, né, tem erros para não evoluir? Então, por exemplo, quem está aqui que acabou de entrar, ela comete erro para não ir para engajado. É natural esse acontecimento dessa maturidade, por exemplo? Para ela não evoluir, por exemplo. Assim, é uma coisa cíclica e constante. Se você imagine o sistema solar. Acho que dá pra fazer uma analogia legal. Não tem lá a Terra girando assim tal. Só que o sistema solar tá parado no universo? Não tá. Se a Terra ficar parada, né, ela vai sair fora do sistema solar. Porque ele tá todo mundo rodando e ele tá andando. Então, se você parar no estágio engajado, né, ali, o estágio 2, por exemplo, né, ou vou falar até outro, no último, no inovador, você parou ali. Você não vai ser inovador por da vida. Você pode ser que hoje você é inovador, daqui a um ano você virou iniciante de novo. Porque todo mundo, né, sobe de nível.
Se todo mundo sobe de nível, né, todo mundo voltou para o mesmo estágio. Hoje, o Google fez com o Boston Consulting Group, o BCG, e fez uma pesquisa. Apenas 2% das empresas brasileiras estão no estágio, o último estágio de maturidade. O Google ele fez esse modelo de maturidade também de 4 etapas. Ele também tem os modelos dele, tá? O meu também tem 4 etapas. A maioria tem 4 a 5 etapas, né? Eu também fiz com 4 etapas. Só que a forma como o Google olha cada estágio é muito voltado, né, para os serviços que ele oferece. Entendi. Né? A forma como ele divide a evolução, né? A forma como eu fiz o modelo de maturidade, pensando no digital como um todo. Né? Então, eu mudei. Mas, mesmo assim, olhando isso, só 2% da população das empresas brasileiras estão no último estágio. Né? E isso é uma grande, como eu posso dizer assim, uma grande felicidade pra gente como fornecedor de serviço. Porque existe muita empresa pra gente existe um mar azul aí pra gente evoluir, entendeu? Cara, que legal, que legal. Você tocou num ponto da comunidade, né? Quando a gente fala de open source, eu sempre comento isso com o Flávio quando a gente traz para o mundo do marketing. Tem muita iniciativa de se criar uma comunidade, um grupo e tudo mais, mas eu acho que quando a gente fala de comunidade, eu enxergo 2 como as melhores. De pessoas que jogam alguma coisa, os gamers, e de desenvolvedores que gostam de tecnologia open source. Porque eu lembro da época que eu me interessei, né? Que eu tentei iniciar na área. O quanto que tem gente que gosta muito, assim, cara, contribui mesmo. Você mandar algo no fórum lá, já tem uma resposta. Eu acho que eu mesmo falando um pouquinho sobre isso, né? Assim, eu já contribuí muito para algumas comunidades. Hoje em dia eu programo por prazer, para manter minha mente aberta. Eu acho que todo mundo que um dia foi programador tem que se manter ativo, porque é legal, né? É importante até para você conseguir debater, até com a sua equipe, né? Eu acho que é legal, eu acho, né? É um conselho, né? Mas eu também contribuía também, porque você sente prazer. Porque, assim, programar é prazeroso. É prazeroso programar, ainda mais quando você resolve uma coisa que você não estava conseguindo resolver, entendeu? Quando você acorda, fala assim, cara, era aquilo. Tem uns memes na internet, e é verdade isso, entendeu? Às vezes você tá no meio do bar, né? Lá, tomando um chopp, uma coisinha, e você lembra, era só fazer aquilo. Dava você ir embora do bar. Dava você ir embora do bar e voltar pra casa e resolver lá, e ver se funcionava o negócio. Uma época que eu programava, eu lembro que eu programava muito, eu lembro até hoje isso, que um primo meu que também programava, primo meu não, desculpa, um amigo meu que também programava, né? Ele teve esse lance e falou assim, cara, deixa eu conectar aqui pra ver se funciona. Ele tinha um SSH lá do negócio, pelo celular, ele não aguentou chegar em casa. Caramba. Então esses caras, quando você ama uma coisa, você contribui. E não apenas pra comunidade open source, qualquer tipo de comunidade, quando você ama, você contribui. Mas o open source, como você tem aqui no pessoal lá dando fork no que você fez e elogiando, te motiva a fazer coisas cada vez melhores. E é assim que, por exemplo, o WordPress foi muito bem difundido. Sim, assim, por exemplo, que o Magento foi muito bem difundido. Sim. No caso de automação de marketing, nós temos o Mautic. Eu mesmo já fiz alguns plugins para Mautic, deixei para a comunidade também. Né? Hoje não trabalho mais com Mautic, mas já trabalhei bastante com Mautic também, entendeu? Você conhece Mautic? Era como dá para fazer automação, vamos supor, eu vou tentar comparar com uma RD Station. Isso, mais ou menos nesse sentido. Ele é mais robusto, eu acho ele mais robusto, né? A interface, pelo menos na época que eu mexi muito com ele, não era tão amigável. Não sei como é que tá hoje, mas ele era muito mais robusto, tinha muito mais possibilidades. E é parecido com uma RD ou um HubSpot, uma coisa assim. Entendeu? Sim. Mas isso que eu acho legal, porque de fato eu enxergo que são perfis de pessoas e profissionais que contribuem mais. É que eu tô comparando, tá? Tô pegando uma comunidade de desenvolvedores e comparando com uma comunidade de profissionais de marketing. Tô falando que os profissionais de marketing não se ajudam, mas eu percebo que o nível de engajamento é muito diferente. Existem profissionais que o ego está centrado em compartilhar informação e todo mundo idolatrar o cara. Então o cara fica feliz, o ego dele... Todo mundo tem seu ego. Todo mundo gosta de ser elogiado. Todo mundo gosta de ser aceito por alguma coisa, uma comunidade. Tem pessoas que gostam pelo fato de compartilhar um conhecimento, as pessoas verem o que ele fez de verdade e falam assim, caramba, que incrível. Né? E tem gente que gosta, né,
por ser o proprietário da informação e não querer falar para ninguém, esconder o ouro, entendeu? Existem profissionais dos dois tipos, entendeu? Eu acho que em todos os segmentos. O dev, né, ele tem... O pessoal de marketing, né, e comunicação, eles são pessoas muito mais despojadas, né, mais abertas, mais comunicativas e tudo mais. Então, é natural que talvez as comunidades não tenham alguns tipos de engajamento, né? Natural, porque o cara está sempre em contato com o ser humano, né? Sempre comunicação, sempre em evento, sempre tendo essa relação. O dev, às vezes... Ele tá na telinha que o cara tá ali na tela de computador, trabalhando, né? É ele e a telinha ali. É ele o rapaz do chat, é ele aquele carinha. Então, assim... É diferente a forma de contribuição, entendeu? Sim, é nítido, né? A forma que se contribui. Igual, eu vou dar um exemplo mais prático, né? Igual você falou, você pega um desenvolvedor, quando ele está contribuindo, você consegue ver a conclusão e a execução daquilo. É difícil você ver, vamos supor, eu posso chegar aqui e falar, Rodrigo, eu apliquei uma tática que deu isso, isso e isso de resultado. O legal seria eu abrir para você e te mostrar como eu fiz, entende? Eu fiz desse jeito. Eu programei minha automação dessa forma. Eu pensei no preço desse jeito. Eu pensei na comunicação dessa forma. Não é que não tenha, tá, gente? Mas eu digo assim, não é tão comum. Você vê na prática, assim, né, é que eu acho assim, não é por maldade, é por estratégia. Olhando um pouco assim. Talvez quando você é um programador, assim, você está compartilhando conhecimento com a comunidade, porque você também pega muito conhecimento, e você não está diretamente envolvido no resultado final de um negócio. Você está contribuindo, às vezes aquela parte do seu código contribui para alguma coisa e ela não é o grande impacto daquilo. Ele não é o fim, diferente de um programador pegar o código inteiro de um aplicativo que foi desenvolvido ou de uma plataforma e ceder. Ninguém vai fazer isso, que inclusive é completamente ilegal fazer um negócio desse, entendeu? Sim. Mas quando você vai para o marketing, essas coisas são estratégias de negócio. Entendeu? Vai até certo, você consegue até certo nível, não pode abrir tudo. Né? E é a vantagem competitiva ou da empresa ou do profissional, de saber fazer aquilo. Entendeu? A moeda de troca que o cara tem. Entendeu? Então o cara precisa realmente, às vezes, até segurar um pouco de informação, às vezes, para ele se valorizar. Cada mercado tem de um jeito, entendeu? É certo ou errado? Questionável o certo ou errado aqui, entendeu? Depende, eu acho que muito de qual informação estamos falando, em qual momento, em qual contexto, né? Mas é de se compreender, entendeu? Quando você está muito ligado a resultado e estratégia, né? Você vai abrir lá de mão beijada o negócio que você ficou 2 anos e é a sua vantagem competitiva de negócio? Não, né? Exato. Vamos só recapitular uma história que eu estava contando aqui do Rodrigo. Quando eu conheci o Rodrigo, gente, ele tem uma influência indireta... Na ciclo existiu, na existência. Multiverso. Direta, né? Multiverso. Tá lá o Felipe com 21 anos, 19, 20 anos. Eu mando ali pra vaga de desenvolvimento web. Aí o Rodrigo me respondeu, pô, que legal, tal. Aí eu achando que eu ia pro um front, aí o Rodrigo, não, essa é vaga aqui pra gente de back. Eu comento isso com você no dia que eu te visitei, uma vez você falou assim, sabia que você já me entrevistou? Eu falei assim, cara, não lembro. Não lembro. Mas você passou e falou assim, não, você me reprovou. Falei assim, eu não passei, não. Mas foi bom, né? Ainda bem que você não passou, né? Te trouxe para outro caminho aí, com um caminho muito mais sucesso. É o podcast, eu comento isso que o Flávio fala, pô, é muito interessante, porque se a gente parar pra pensar mesmo, né? Um sim e um não... define a vida de uma pessoa, às vezes. Rumos, muito, velho. Muito, assim. Eu fico pensando não só nessa questão, mas em outras da vida, né? Que a gente passa de, poxa, às vezes aquele não me ajudou a chegar no eu tô numa fase, cara, assim, uma fase profissional e pessoal, assim, que eu dou feedback, né? Custa o que doer, dou feedback. Assim, tem gente que não aceita feedback, mas acho que é importante você dar, porque senão você não contribui para a evolução profissional de ninguém e nem pessoal. Então, assim, conselho é bom, mas eu não dou conselho, eu dou feedback. Ó, isso aqui não foi... conselho é conselho, feedback é diferente. E também escuto muito feedback. Pode ser que no momento, quem me dá feedback, no momento deu uma debatida, aquela coisa que é normal, todo mundo faz isso, mas eu escuto muito feedback, entendeu? E eu processo essa informação. Demora, às vezes, um pouco, né? A gente processar uma informação, mas eu processo essa informação. E realmente os sims e os nãos, né? Os feedbacks, eles são importantes para a nossa construção profissional, entendeu? E as pessoas, às vezes, não entendem isso, né? Às vezes você acha que vocês estão podando. Pô, o cara não me deu oportunidade, entendeu? Eu vou te contar uma história aqui, mano. Já que você abriu uma coisa, eu vou te abrir outra coisa.
Eu era sócio proprietário, né, de uma operadora de telecomunicações, né? Virei sócio. E eu tinha a minha produtora de tecnologia, a Vitamina Web. Na época, era uma agência. E tava não é que tava começando, assim, não tava difícil conciliar, tava tranquilo conciliar as duas, inclusive, né? A Vitamina Web não me demandava tanto. Só que, assim, eu tinha uma opção, né? Ou eu investia mais na Vitamina Web para ela ganhar, de alguma maneira, ela não depender tanto de mim e ela evoluir, colocar um sócio, ou, porque eu era sozinho, né? Colocar um sócio, um diretor, alguma coisa, né? Ou largava a operadora de telecomunicações e me dedicar para o meu negócio. Nessa época, a operadora ela recebeu um investidor. Ela foi comprada por um investidor. E daí eu cheguei no momento de negociar também, né? Bom, se for para eu ficar aqui, né, já que entrei no investidor e tudo mais, eu também quero, eu era sócio, né? Eu quero que meu prolabore aqui, eu quero ganhar mais também. Porque eu já percebi que eu vou ter que trabalhar pra caramba, porque o cara não tá colocando um dinheiro aqui, né, pra gente... Tocar do jeito que tá. Exatamente, concorda? Vai ter que colocar mais intensidade. Então, aqui é o seguinte, ou eu vou negociar minha permanência ou minha saída, entendeu? E se for pra minha saída, pra eu me dedicar pro meu negócio. Aí eu sentei pro meu sócio, que na verdade ele era meu diretor, eu era estagiário, e ele me deu muita oportunidade na vida. Sou muito agradecido, até hoje ele é meu amigo, e de vez em quando é meu cliente, de vez em quando me contrata por uma coisa ou outra, até hoje. Ele me deu muita oportunidade, eu evoluí na minha carreira e virei sócio dele. Minoritário, mas é sócio, né? E tanto que ele se mudou pro Líbano numa época, 2 anos, eu toquei a empresa sozinha, muita confiança, tem muito a agradecer. E eu fui falar com ele sobre isso, né? Cara, ó, o que eu faço, né? Ele falou, Rodrigo, lembra até hoje ele me falando isso, né? A gente foi num café e me falou assim, melhor você ir embora. Cara, imagina escutar isso eu com 8 anos dedicados numa empresa. 8 anos, Felipão, dedicado, ralando. Às vezes eu dormia no hotel em frente à empresa. Cara, puta estresse já passei, perrengue, enfim. Eu acho melhor você ir embora, cara. Eu acho melhor você ir embora. Eu acho que o seu ciclo aqui fechou. Entendeu? Eu também não vou ficar mais muito ativo quando entrar no investidor, vou ficar mais no conselho e tudo mais, mas eu acho que o seu ciclo fechou, eu acho que pro seu bem, pro seu futuro é melhor a gente negociar a sua saída. E eu não vou nem te fazer uma contraproposta pra você ficar aqui. Rapaz, eu vou falar assim, eu chorei, cara. Na hora, assim, não, fui firme e tal, acabou o meu expediente, era 4 horas da tarde, assim, quando foi umas 6 horas da tarde, fui pra casa, mas eu nunca chorei tanto, cara. Falei, cara, sabe... Eu senti de perda, né? Porque, assim, pô, era um lugar que eu gostava, né? Era a minha empresa também, entendeu? Assim, e eu entrei lá e tal. E ele me falou assim, um dia você vai me agradecer, entendeu? E, cara, eu sou muito grato por ele. Eu nunca deixei de ter amizade com ele. Né? Foi bem tranquilo, a negociação foi de boa, não houve estresse nenhum no rompimento. Só que o cara me deu um não, né? O cara me deu um não. E hoje a Vitamina Web eu sou presidente de uma associação. Eu fiz tudo que eu fiz na minha vida até hoje por causa desse não. Porque senão, talvez eu não estaria mais uma empresa de tecnologia. Talvez eu tinha até fechado a Vitamina Web, entendeu? E ficado só no operador de telecomunicações até hoje, entendeu? E às vezes, senão, até te motivou mais. Foi uma fagulha. E motivou, ali, né? sabe por que motivou? Sabe por que motivou? Empreendedor, gente, é o seguinte, né? Quem tem essa veia de querer correr atrás, tem que ter uma cenoura. E a minha cenoura é o seguinte, em 6 meses acaba o dinheiro. Essa é a minha cenoura, entendeu? Por quê? Porque eu recebi uma grana, né? Eu recebi uma grana e tinha um acordo financeiro por 6 meses ainda. Esse acordo financeiro foi assim, esse aqui paga minhas contas. Essa grana que eu recebi eu vou injetar no meu negócio. Então, ou seja, ou o negócio daqui 6 meses me dá a mesma grana que eu recebo agora, entendeu? Ou eu tô lascado. Quer motivação melhor pra um cara, entendeu? É assim que faz a vida, irmão. E sabe que é interessante? Você falou do não, né? No meu caso, eu aprendi a gostar de vendas, eu aprendi a gostar da parte comercial, porque eu fui obrigado a aprender a vender. Porque eram nós 3. Era um programador péssimo, não tinha como ficar. Era nós 3. Se livrou de um péssimo programador. Exato. Assim, Ganhamos um bom vendedor. Mas você acredita? Olha que negócio interessante, né? Eu nunca parei de gostar dos produtos desenvolvidos no digital. Eu só mudei da posição. Em vez de ser o cara que ia fazer o site... O cara que ia vender. Comecei a virar o cara que vende o site. Aí eu vendi o primeiro e falei, pô, isso aqui é legal? Tipo...
Eu não tinha tido ainda a sensação da venda, sabe? E é gostoso. Assim, eu acho que tudo é gostoso. Quando você é programador e gosta do que você faz, é gostoso quando o seu projeto sobe pro ar e é elogiado e Sim. tá funcionando. Quando você vende, o cara aperta sua mão assim, ó. Aperta sua mão, fala assim, cara, vamos junto? Fala assim, caraca, o cara confiou em mim, meu. Puta. Exatamente, Isso aí gera uma credibilidade, gera uma alegria em você, entendeu? E um compromisso também, porque o cara apertou sua mão, falou, confiou em você, cara, agora que eu vendi, eu tenho que entregar, né, esse negócio, né? Exato. E aí eu falo assim pra todo mundo que eu converso sobre isso, né? Aí a minha primeira venda foi literalmente um site. Era o que eu sabia fazer. Eu não fui um programador incrível, mas o site eu sabia fazer. E aí eu nunca tinha vendido um site. Eu tinha desenvolvido um site porque a empresa que eu trabalhei vendia. Você teve Então, prejuízo? Não sei. Hã? Vendeu com prejuízo ou não? Não, fiz a venda certa. Subi rapidinho. E gastou na balada, não foi? Foi pessimamente reinvestido. Brincadeira. Não, foi assim. Fiz essa venda e aí aí meio que você é picado pelaquela veiazinha, né? Aí que você fala do Da empreendedor, comissão? tipo... Não, você pensa assim, cara, eu vendi 1 por X. Se eu vender 4 por Y, dá tanto. Bora. Então, aí você começa 2, 3, 4. Aí, óbvio, que não é só ir lá e vender e prometer. Tem que entregar. E aí a gente começou a se ajudar dessa forma. O Flávio, ele já tinha carreira em publicidade, embora... Meu irmão, mais novo. Não parece irmão vocês dois, não. Parece mais com a minha mãe, ele que mais com o meu pai. Ele já trabalhava em agências de publicidade já maiores. E aí, como eu saí da parte de desenvolvimento, a gente se juntou. Ó, quando trazer projeto, tudo que for publicidade, marketing, anúncio, você faz. A gente não era tão focado ainda, né? Não, a gente foi inverter a chave. A gente inverteu, porque aí o que aconteceu? Eu conseguia, até certo ponto, fazer vendas de site, de e-commerce X. Só que depois a gente vendia na sequência o marketing. Só que aí a gente foi olhando e falando, putz, o marketing talvez vai ser o foco, por quê? Porque no nosso caso a gente viu a questão da recorrência, né? Recorrência é o que é da previsibilidade e tudo mais. O desafio como uma empresa de tecnologia que nem a minha é a recorrência, né? A gente sempre trabalha em cima de projetos, né? É mais complexo, né? Mas é isso, gente. O mercado, ele é muito... Nosso mercado é muito VUCA, né? Tá sempre... volátil, incerto, ambíguo, complexo, entendeu? E você tem que sempre aprender alguma coisa nova, muito embasado na necessidade do cliente, né? Então, todas as soluções que a gente foi implementando, então, a gente trabalhava só com mídia, aquisição de clientes, aí, tá baixando a lucratividade dos clientes lá, que precisa ter? Precisa ter CRM. Implementa CRM. Hoje até Retail Media é o nosso... Eu vou falar o seguinte, hoje todo mundo quer alguma coisa de inteligência artificial. Todo mundo quer alguma coisa de inteligência artificial. Todo mundo. Mas assim, novamente, às vezes as empresas não estão preparadas. Eu acho que você tem que usar a IA, um chat GPT, né, um Copilot. Enfim, tem que usar a IA no seu dia a dia. Né? Às vezes que você é designer, as ferramentas de design já estão com IA integrada, entendeu? Tem muita coisa já com IA integrada. Tem que usar. Usa isso. Isso vai te usar e vai te dar o primeiro contato com a IA. Você vai começar a entender. Mas não necessariamente você tem que já fazer projetos com o IA embarcado, não sei lá o que, agora, né? Se você não preparou o terreno antes. É a mesma coisa que construir um prédio sem fundação correta, entendeu? Vai ruir, entendeu? É investimento mal feito, entendeu? E a IA você precisa saber fazer perguntas, que eu acho que é o mais difícil. Então, mas pra você saber fazer perguntas, a primeira coisa, você tem que coletar dados. Exato. Se você não tem o seu processo de jornada de transformação digital bem desenhado, os seus canais digitais bem desenvolvidos, né? Coletando as informações... vamos falar assim, mais do que uma IA agora, você precisa ter um grande Big Data, né? Criar a sua base de dados. E com essas informações numa base de dados, uma IA pode potencializar muita coisa. Você criar com esses dados experiência personalizada para o cliente, automação de alguma coisa, mensagens customizadas, análise de dados, né? Então, você tem muita coisa que você pode fazer, mas tem que ter dado, né? Sem dado... Perfeito. E a Anamídia, Rodrigo, fala um pouquinho aí do propósito, né? Cara, a Anamídia é uma coisa que, assim, ela... eu vou falar assim, nunca pensei que fosse tão complexo, assim, a gente
fundar uma entidade, né, a nível nacional. Mas graças a Deus ela está andando bem. Nem eu falei, nós estamos com 400 associados mais ou menos, né? Já fizemos mais de 200 eventos a nível nacional. Estamos em 13 estados. Tem empresas de tudo quanto é tipo de porte e espalhado pelo Brasil inteiro na Namid. E isso é bom demais. Você vê que as pessoas ali... E é uma comunidade, é um grupo extremamente engajado, amigo, né? Que está ali dando as mãos para poder fazer um mercado melhor. O propósito da Namid, cara, é a gente gerar aculturamento de mercado, não apenas para quem está fornecendo serviço, mas para quem está comprando, entendeu? É a gente proteger o nosso mercado com relação a engraçadinhos, gurus, pessoas que falam coisas que não são devidas. Então, a gente colocar as pessoas nos seus devidos lugares e corrigir o mercado sobre falácias de coisas que não são assim, muito bem assim. Que tem aquela massa, nada que é muito fácil é bom, né? Eu acho que assim, tudo que dá bom resultado é um pouco difícil de ser feito, entendeu? Não é impossível, mas tem seu grau de dificuldade e você precisa de uma pessoa especialista para te ajudar, né? E é prover o aculturamento de mercado, a gente conseguir ficar perto das instituições de ensino, né? Para formar profissionais cada vez mais capacitados para a gente, com nós como empresa, contratar essas pessoas. A gente, para o nosso associado ali, promover prosperidade financeira, de alguma forma fazer com que eles gerem conexões, que ele saia da bolha, que ele pegue conhecimento, que ele... Ali já saiu fusões e aquisições na Namid, entendeu? Já saiu clientes, indicações entre parcerias. Eu vira e mexe, nós colocamos oportunidades de negócio dentro do grupo para as pessoas elas usufruírem. Nós criamos eventos para poder promover network. Então, assim, gerar prosperidade financeira para todo mundo ali. Legal. Então, esse é o nosso propósito, cara. Propósito, né? Fazer um mercado cada vez melhor. Fazer o bem, né? Sem olhar quem, né? Então, assim, ali na Namid tem... Eu sou presidente, mas tem empresas que são meus concorrentes diretos e, cara, nós tomamos café, nós conversamos, nós trocamos ideias, nós trocamos conhecimento, entendeu? Então, a gente tem que fazer isso, né? Porque só assim a gente consegue melhorar o mercado, né? Cada vez mais, tendo empresa lá dentro, uma pessoa faz diferença, uma empresa faz diferença, entendeu? Porque ela está lá dentro, ela vai, às vezes, em algum momento no ano, ou em 2 anos, consumir uma informação que vai ser valiosíssima para ela, que vai poupar muita coisa, ou vai contribuir de uma forma maravilhosa, entendeu? E isso é importante, entendeu? E o volume de associados é importante para a gente conseguir ter um ambiente aberto de conversa com o governo federal, né, estadual e municipal. Você ter um ambiente aberto de conversa com as empresas privadas, grandes plataformas e big techs. Então, assim, se você é sozinho, você não consegue bater na porta de ninguém. Hoje, grandes big techs vêm atrás da Namid para poder conversar, entender, fazer pesquisa, saber como é que tá, sabe? Então, assim, por quê? Nós viramos referência, entendeu? Legal. Então, é um grupo que se uniu, que junto é mais forte. Resumindo, é isso, entendeu? Nós juntos somos mais fortes. Muito bom. Então, já sabe que a gente precisa fazer parte. anamid.com.br/associe-se, entendeu? Call to action já. Legal? Legal. Tem mais algum ponto que você acha relevante? Poxa, Flávio sempre traz uma no final, assim, que... Pô, tava tentando lembrar, mas Cara, acho que a gente conversou sobre todos os temas aí que a gente tinha alinhado. A gente falou da maturidade digital, falou sobre o uso prático aí de IA também, que você comentou. Acho que... Mercado, história. Eu gostei do estagiário aqui. Pô, essa história aí é legal. Mas assim, resumindo dessa questão dessa jornada que você falou, eu achei muito legal mesmo. Assim, para quem estiver nos ouvindo, né? Das etapas que o negócio passa até chegar, obviamente, nessa camada mais inovadora. Eu acho o seguinte, gente. Quem tá me ouvindo aqui, entra no seu site, testa o formulário de contato. Às vezes não vai estar nem funcionando. Verdade. Entendeu? Às vezes a conta de e-mail, alguém trocou a senha da conta de e-mail que dispara e não parou de funcionar. Às vezes o CAPTCHA deu algum problema. Tem que testar. Então, assim, tem muita coisa. Eu falei de uma coisa básica. E você fala assim, quem tá escutando, você tá dando risada. Mais uma vez eu fui fazer um evento em Uberlândia e eu era um dos palestrantes, né? Pela Namid, inclusive, fui fazer o evento. E eu fui fazer um RSVP diferenciado. E fui eu convidar as pessoas, vá no evento, vai ser legal, não sei o quê. E eu fui fazer isso de uma forma diferente. Eu fui no site de cada um. Eram 100 inscritos. Eu fui no site de cada um. Se eu te falar que 90% dos formulários não funcionaram, ou não tinha formulário de contato, ou não tinha nem e-mail para poder mandar, não tinha, ou 90% ou não tinha e-mail, ou o formulário não funcionava,
né? Ou não tinha formulário. E o 10% tinha e funcionou. Mas dos 100%, ninguém me respondeu. Entendeu? Sei. Então, assim, aí você quer falar de inteligência artificial? Sério mesmo? Aí você quer falar disso, sendo que você não tem nenhum processo de CRM seu Tá nem indo no e-mail do lead lá pro CRM. assim, nem tem um CRM, sabe? Você nem responde. Eu respondo todos os contatos que a gente recebe, cara. Mesmo se não tem nada a ver, cara, infelizmente não tem interesse. Pô, é uma falta de respeito você não responder alguém, né? Sim. Por isso que colocou um formulário lá, então, se não for para responder alguém. Então, temos que responder. Então, gente, minha dica é, vá do básico ao avançado. Entendeu? Vai do básico do avançado e sempre contrate um especialista, entendeu? Não tente fazer sozinho. Às vezes, um pequeno erro no digital pode te custar muita coisa para você reverter no futuro, entendeu? Muito bom. Gostei muito desse conteúdo. Pô, show de bola. E o call to action do Rodrigo aí? Como que a galera Quais entra em são os contato? contatos? Gente, ó, no Instagram, dido.rodrigo, dido.rodrigo, e no LinkedIn, Rodrigo Neves, ou linkedin.com/in/Dido Rodrigo, tudo junto aí, tá bom? Legal. E Boa. o seu call to action agora? O meu, você Tem que pode... ficar guiando. Com certeza, ó. É verdade, não posso esquecer disso, né? Vou tentar ser breve aqui. Vamos lá, resumindo, se você acompanhou a gente até aqui, tem um e-commerce, tem uma operação digital e quer fazer ela crescer, não deixa de conhecer a Ciclo E-Commerce, www.cicloecommerce.com.br. Tem um QR Code também aqui na tela. A gente pode ajudar você com estratégias de mídia, entregando um ROI de fato bom para o teu negócio, através de uma gestão eficiente de CRM, fazendo seu cliente comprar mais vezes de você. E se você estiver expandindo também para os marketplaces, investindo em mídia, a gente também faz o Retail Media. Então, para você que tem uma marca própria, uma indústria, é um caminho muito eficiente, a gente vem ajudando muitas empresas. E aí, nesse link, você tem os cases. Você pode conferir os diversos cases de várias marcas e operações que nós temos. Então, fica meu call to action aqui, meu convite. Pô, e o meu, pra finalizar, agradecendo o aceite aí do Rodrigo pra gente vir conversar aí. E você que acompanhou aqui o episódio, seja no Spotify ou no YouTube, não esqueça de se inscrever. E gostei de quem tá ouvindo a gente através do Spotify, que aumentou as avaliações e começaram a mandar os comentários lá depois que a gente começou você pediu, a falar. né? Ele começou a pedir, comenta. A gente tem o triplo de pessoas no Spotify do que no YouTube. Consumindo os conteúdos, né? Então, para você, a não ser que você esteja aí no Waze dirigindo, não faça isso quando você estiver dirigindo, mas depois que terminar. Beleza? No LinkedIn. É Flávio Beraldo. Meu Felipe Beraldo no LinkedIn também. Ali eu posto conteúdo de marketing. E lembrando, só para deixar registrado aqui, que eles se comprometeram a se associar na mídia. Ó, tá gravado. Se conectem com o Rodrigo, pessoal. Profissional incrível, faz muito pelo mercado, né? Eu acompanho tudo que você posta do segmento. No Instagram, né? No LinkedIn. Muito bom. Sempre tô observando, passo para eles também. E se gostou desse conteúdo, deixa o teu comentário, compartilha com mais pessoas se você acredita que esse tipo de conteúdo possa ajudar. Do nosso lado, eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas. Valeu.